Olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação Dev Flutter e continuamos aqui na nossa saga do nosso app do cardápio mobile, fazendo ele funcionar. Vamos parar tudo aqui, buildar de novo. Bom, na aula passada a gente terminou com o botão comprar, abrindo o que seria a tela de carrinho para a gente, né? Certo? Sim. E agora, então, nós vamos definir como nós vamos trazer os dados ali para preencher para adicionar esse item, então, para dentro do nosso carrinho, né? Compilar para ver aonde nós já estamos. Está rápido. Que coisa bela. O de você está rodando aí normalzinho? Tá tudo fora desde lá do servidor? O meu tá, eu rodei um pouco antes de começar a aula. Vou tentar rodar agora para ver. Não, meu ainda há pouco eu rodei tranquilo.
Aqui carregou, viu, Giovanni? Carregou? Sim. Ele até apareceu alguns erros ali no console, falando que deu algum erro para carregar algumas coisas e tal, mas o aplicativo em si tá de pé e tá funcionando assim. Aqui tá dando pau de emulador. O meu eu limpei o emulador aqui também. Tá reiniciando aqui o Android Studio, vamos ver se... Hoje o meu não tá tão rápido como ele estava. Nossa, tá dando pau de iniciar o processo. Eu vou tentar reiniciar a máquina, ver se alguma outra coisa... O meu eu fechei o emulador, limpei tudo e foi, ó. O meu Como tava assim? com um monte de erro, tá? Eu fechei o emulador, fiz um tools Flutter Clean, dei o PubGet de novo e depois mandei buildar outra vez. Aí voltou. É que ele não tá iniciando nem o emulador. Ele começa a inicializar o emulador, ele já cracha. Tipo assim, Então, no seu caso, cara, reinicia o Note. tá, Porque eu ele já deve volto. estar com o ADB perdido ali na memória. A gente espera ser. Beleza. Faz parte, né? Para começar bem a segunda-feira. Não, normal. O emulador dá pau. A gente já tá até tranquilo já. A gente só estaria mais preparado se tipo isso fosse para um cliente mesmo e a gente tivesse no último dia da entrega. Como se fosse a apresentação para o cliente, né? Isso também, apresentando para o cliente, o cara faz isso daí, você entendeu? Do nada, começa a dar uns erros que você fala, porra, eu testei, onde que apareceu isso? A apresentação para de funcionar. Tanto que a gente faz um vídeo, cara. Quando a gente vai fazer a review lá e tudo mais, a gente faz um vídeo para, se der qualquer problema, a gente mostra o vídeo. Ah, cara, olha, eu vou lá pra você, Inteligente. eu peço pra galera fazer isso direto, velho. Eu peço pra galera fazer isso daí direto. Falei, meu, tá funcionando? Tá, então grava um vídeo. Ah, mas não, grava o vídeo, cara. Não custa nada, é super rapidinho, porque isso daí é o que dá de tranquilidade pra gente. Porque o ambiente fica instável mesmo, cara. Não adianta. Eu lembro que antes, lá na outra empresa que eu trabalhava, a gente teve uma época que a gente começou, para ajudar o pessoal de QA, de qualidade, a gente passou a ser obrigado a gravar vídeo realmente das tarefas que a gente fazia. Então a gente rodava, fazia o teste básico, né, de programador ali, né, mas a gente rodava um videozinho mostrando a implementação que a gente fez. Aí em cima daquilo lá da tela, o que aí ia lá e desenvolvia a briga toda dele ali. Mas a gente gravava um videozinho rapidinho e anexava lá. Lá era TFS ainda, que a gente usava. Ah, não, videozinho. Tem mesmo. Ah, livrava a gente de cada bomba, cara. Nossa. Mas o cara tá meio estranho mesmo aqui, viu?
comunicação já tá voltando. Vamos ver se o emulador sobe dessa vez. É, a única preocupação. Aparentemente agora foi, só que ele veio dentro da aba aqui do Android Studio, mas tá bom. É melhor do que não ter vindo, né? Sim. O seu tá igual o meu, então ele tá junto com o estúdio em vez de apartado, né? Isso. Isso aí você consegue tirar ele. Você tá vendo minha tela, né? Tô. É, se não, não é nesse. É nessa engrenagemzinha aqui, ó. View Mod, aí você tira ele aqui do Pinned. Põe ele como window. O window ou float, é um dos dois, tá? Aí ele fica solto na tela. É que o meu eu deixo aqui por causa de compartilhar. Senão ou eu compartilho o celular ou eu compartilho a tela com vocês, né? Entendi. Eita. Bom, funcionou. Aí eu pus o window, ele sumiu. Sabe lá em que window ele pôs o emulador. Não, tem que estar aí, pô. Sacanagem. É, Vai dando uns alt tab aí que você vai achando. então, eu não sei onde ele enfiou, não. Não tá aparecendo na minha lista. Não sei se fechou sem querer, se eu apertei no X sem querer aqui, ele fechou. Ó, abre Aqui. aqui, ó. Cadê o device manager aqui, ó? Se Hum, o emulador estiver rodando, tem uma bolinha nele aqui, ó. Tá. Então, o emulador está rodando. Então ele tá em algum lugar aí, cara. Engraçado porque não tá aparecendo. Nossa, minha máquina deu uma travada aqui. Ai, hoje tá triste, cara. Segunda-feira nem a máquina quer trabalhar. É porque sua máquina tá preocupada com a chuva de meteoro que vai ter à meia-noite, cara. Chuva Ela de tá achando que vai meteoro. acabar o mundo e tal. Tá, o mundo pra ela vai acabar, sim. Se eu não conseguir chegar onde eu quero, eu vou mandar ela, eu vou formatar ela. E o mundo acaba mesmo. Antes da meia-noite ainda, né, Rafa? E antes da meia-noite, exatamente. Ai, Deus do céu. Fica tranquilo, nós estamos aqui. Nós ainda estamos na fase do pensar, então nós estamos tranquilos. Bom, o de vocês já funciona o filtro, enquanto o Rafa vai fazendo ela funcionar. Já funciona o clique, né? O botão, eu- o meu eu já mudei para adicionar ao carrinho. Dei uma subidinha aqui, ó, e eu acho que eu exagerei, grudei muito. Vou descer um pouquinho. E o adicionar ao carrinho, que não faz nada. Eu não tá mais abrindo tela nenhuma ali diferente. Vamos lá, então. Não Eu, faz nada assim, né? Ele tá adicionando um item lá no carrinho, lá, né? Na tela principal nossa. põe o umzinho lá, né? Isso. Vamos lá, então, na tela dos nossos detalhes.
Onde eu exagerei aqui, né? Bom, o que eu já precisei fazer no meu, que depois nós vamos ter que... A gente vai fazendo de vocês, tá? Ó, a infoproduto, eu parei ela nessa parte aqui onde ela mostra a descrição, né? Os detalhes, se tiver detalhe, mostra detalhe, se não tiver, repete a descrição. Aí eu só deixei ele grudadinho demais aqui com a imagenzinha, tá? O meu topo de detalhes, o que eu fiz? Eu coloquei, então, a descrição, que é o nome do produto que está aqui, limitei para 2 linhas, né? Tamanho, cor, do jeito que estava ali bonitinho. Dei um espacinho de 50 para ele. Aí na linha eu estou colocando aqui para gente o preço. Colocando, né, o 00 ali, fixando as estrelas, o finalzinho dele, tamanho 25. Estou dando um pulinho, né, aqui de 80. E colocando a foto do produto com a Hero que a gente tá mexendo. Então, tá aqui o nosso Hero bonitinho. Acho que o de vocês também tá assim no topo. O que eu mexi é que eu tirei o botão comprar daqui da Infoprodutos. Eu deixei o botão comprar, eu não mudei o código dele, tá? Eu mudei o texto do adicionar carrinho dele aqui, mas eu deixei ele fora da classe para a gente poder usar ele na sequência, porque agora a gente tem que adicionar os complementos também, né? Então a gente vai ter mais um pedacinho aí para a gente trabalhar. Olha. Pronto. 10, só para não ficar nem tão longe, nem tão perto da foto. Então, ó, informação de produto. Aí eu coloquei ó, o complemento quantidade, que é onde a gente vai agora fazer uma lista, né, com os complementos. Eu penso em algo tipo a lista de acréscimos lá do iFood mesmo, que ele é simples, né? Então a gente já sabe por categoria o que vem. Então, se o cara pegou lá refrigerante, o que vem para ele é copo com gelo e limão. Eu já listo copo com gelo e limão ali no list tile bonitinho. E na frente a gente já bota a caixinha de mais ou menos. Tá? Vai que o cara peça ali uma coca litro, ele quer 3 copos. Ele já põe lá 3 copos com gelo e limão. Tá? Ele pediu uma porção de batata, ele quer bacon. O cara vai e põe um punhadinho de bacon em cima da batata. Se ele colocar 2, o cara põe 2 punhadinhos de bacon em cima da batata dele. Na boa, também para a gente colocar. O que vocês acham? Porque fica mais fácil. Né? Mais fácil para a gente trabalhar do que a gente ter um drop-down. Né? A gente poderia complicar a nossa vida fazendo um drop com as categorias. Aí você seleciona a categoria, ele abre um modalzinho para a gente pôr a quantidade. Aí depois da quantidade ele vai para uma lista do que já tem. Nesse caso, não. A gente vai só colocando, listando aqui e marcando. E no final a gente só vai precisar criar uma value object, né? O pessoal gosta de trabalhar com a model quando ela reflete 100% da tabela. Aí quando ela tem campos ali que não tem nada, cria uma VO, né, para manter o padrãozinho de sistema também, tá? Então a gente já tem a model, né? A gente já tinha a categoria, a gente já tem a complemento e a gente tem a complemento real categoria. Eu poderia vir aqui e colocar a quantidade, que é a quantidade que eu selecionei aqui. Colocava mais um int aqui para ser a quantidade. Mas aí eu estou fugindo do padrão, né, de model. Eu teria que ter uma VO herdando a complemento real categoria e aí sim só adicionando o campinho que eu quero. Aí a hora que a gente chegar nessa hora, a gente decide, tá?
Se a gente bota só o campinho aqui ou se vocês querem trabalhar com VO também, para não complicar demais a vida do nosso app. Colocou aqui um list tile bonitinho. Já é o botão, um campo de texto observação, né? Picanha cebolada, observações, sem cebola. E pau! Adicionar ao carrinho. Aí a gente precisa criar um objeto, um novo objeto. Aí sim a gente pode sair de model e criar uma VOzinha, que aí é o objeto carrinho mesmo, né? Esse cara vai ter o ID do produto, a quantidade, a relação, né, a lista dos complementos e quantidades que escolheu de cada um, o texto da observação. E aí sim a gente manda para salvar isso daqui, para guardar em algum lugar, e quando o cara vier no carrinho e confirmar o carrinho, a gente envia isso para o servidor. Correto? Perfeito. E agora, então, começamos por onde? Começamos por onde? Boa pergunta. Começamos por onde? Isso é uma coisa linda, né? Vamos lá, vamos lá. Eu acredito que o lugar mais fácil da gente começar seja pelo serviço dos complementos. Ele vai ser estruturado a ser um serviço que vai fazer só a parte de olhar os complementos, tipo de fazer essa comunicação. Isso, ele vai trazer para a gente a lista, né, de complementos. Deixa eu só colocar esse cara aqui, que a gente não tinha ele no Original. No servidor. No servidor. Deixa eu pôr aqui o nosso where. Estava faltando o where aqui. Por que não funcionava? Porque faltava a palavra where. E, misteriosamente, só porque faltava isso, ele não sabia que era o que eu queria. Ele não conseguia entender o que estava para frente. Burrinho ele, né? Order by. Pronto. E o ponto e vírgula, porque o PHP é lindo. Jogar o nosso arquivinho lá dentro e vamos ver se a lista de produtos aqui já está okzinha. Complementos por categoria. Ok. Patati, patatá, patati, patatá. Pau. Oh, que coisa linda. Eu amo PHP. PHP. É uma das poucas pessoas que eu já ouvi falar que ama PHP. Que tá gravando, né? Vamos lá, então. O que nós não temos, né? Em tudo isso que a gente... Então, aqui todo mundo tem a réu ainda, porque a gente pegou as models e criou tudo que tinha no banco, né? Mas aqui em serviços, nós não temos a complemento serviço. A gente tem categoria, que é a que dá o get all e traz para a gente a lista de categoria para montar o menuzinho aqui em cima. Nós temos também a produto, que é a mesma coisa, ela só tem um get all e traz todos os produtos para a gente. Tá? E agora a gente precisa ter a complemento. Nessa aqui eu criei os dois, e a mesma coisa, eu quero que vocês decidam o que a gente vai fazer. Eu tenho uma get all,
que vai bater lá naquela tabelinha complemento real categoria, ela vai juntar as duas, né? Ela faz um inner join aqui para gente. Então, se eu não passar nenhuma categoria no parâmetro ali para o nosso PHPzinho, ele vai trazer para a gente o categoria ID, para mim saber então e conseguir filtrar, o complemento ID, a descrição do complemento, o preço e se ele está ativo ou não. No caso, ele vai trazer só os ativos, porque eu já estou filtrando lá dentro para me trazer só ativos, tá? Isso no GetAll. Ou eu posso fazer um get por categoria mesmo, onde eu já passo o ID da categoria que eu quero, ele me traz só os componentes desse produto. É que no caso, se eu clicar Coca-Cola Lata, ele me traz só Coca-Cola Lata. Quando eu for de novo para Coca-Cola PET, eu vou ter que bater lá do servidor outra vez. E se a gente trouxer um GetAll e fizer parecido com o que a gente faz aqui em cima, a gente vai ter uma lista de complementos por categoria armazenada em cache, em memória, e a gente vai usando o where, a gente vai usando lá o lint para filtrar, né, como vocês, de acordo com o ID do produto que a gente estiver clicando. E aí, o que vocês preferem? Ficar batendo toda hora no servidor ou bater uma vez só? Na minha opinião, quanto menos solicitação ao servidor, melhor. Mas, assim, tem essa questão que é um servidor local. Então, tipo, teoricamente, ele está dentro da rede do cliente, certo? Não seria um servidor web que você teria que parar a internet para se conectar. Certo? Certo. Então, tanto fez quanto... Nesse caso, tanto fez quanto tanto faz, porque... Tá, na verdade, você pode... A chance de você ter muita latência é pequena. Tá? Supondo que o cara não vai compartilhar... A aplicação não vai compartilhar a banda de rede com a internet local do restaurante, né? Isso aí. Então vamos deixar os dois? Pode ser. Agora vamos lá. A questão do que ele traz para a gente. A informação que ele traz não é essa model, complemento real, e também não é essa, sozinha. Ela é uma mistura das duas. Criamos aqui dentro de model mesmo, ou vocês querem criar uma pastinha value object? Como assim, uma pastinha value object? Para não misturar aqui com o que é model. Porque na teoria, model seria o reflexo da tabela para a gente, né? Então, os mesmos campos da tabela, eu tenho ele modelado aqui dentro do meu app. Aí, como agora o que eu vou criar é um objeto de valor realmente que não tem tabela dele, eu posso criar ele numa pastinha de value object, só para separar ela aqui, no que seria o nosso MVC, né? O nosso pattern aqui. Ou eu posso jogar dentro de models. O que vocês preferem? Eu acho que ficaria melhor separar, para não Uma misturar pastinha as coisas. separada, né? Mas é questão de organização, né? Isso. Tá bom. Concordo, Então, então. ou seja, models reflete 100% das tabelas dos bancos e as values, por exemplo, o objeto do carrinho. Nem tabela para isso não existe, porque ele é um objeto novo, a gente nem mexeu nisso no banco ainda, ele vai vir para cá. Aí, se depois a gente inventar que vai ter uma tabela carrinho lá, igualzinha que a gente criou no app para o back-end usar, né, para o retaguarda usar ali na hora de ver o produto, aí a gente muda ela para a pastinha de models. Beleza. Então, vamos lá. Ver qualquer uma aqui de base para a gente. Novo arquivo Dart. E agora?
Complementos. Tá. Categoria. E ela vai ter, então, o categoria ID, que vem do nosso servidor, o complemento ID, vem de lá também, descrição, não é float, como que eu chamei valor? Eu não chamei assim. Double dá problema. Preço e ativo, preço e ativo. Isso aí. Categoria ID. Complemento ID. Preço. Descrição. Aí. Categoria ID. Isso. E aqui. Também. Complementos. Categoria. Pá, 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 pá. Ô, Giovanni, o complemento ID, falta o underline no fim do JSON ali. Oh, valeu. Sempre falta esse underline, cara. Eu inventei de pôr o underline e eu esqueço depois do underline. Cria o padrão e esquece o padrão. Faz parte. Aí. Preço. Ativo. Prontinho. Então, vamos lá. Temos, então, uma VO aqui que está indo lá para o Don't.pad para vocês. Não. Ixi, já ficou vermelhinho. Deu tempo de escrever o nome do arquivo. Complementos por categoria. Ah lá, no Don't.pad. Demora para criar um app codando só 1 hora por dia, né? Bastante coisa. Agora que a gente já está criando os extras aí, vamos aqui no nosso serviço, né? A lista vai ser com essa. Tira esse cara daqui. Ela vai ser então com essa
com essa VOzinha aqui que nós criamos, né? Sim, ele já traz os objetinhos completinhos para a gente aqui, ó. Vamos lá. Complemento service. Colocar esse carinha também. Chegou um companheiro aqui. Né? Chegou um companheiro aqui. Feito. Tudo feito? Não. Complemento, Aqui tudo certo. complemento service criado. Tá. Já quero deixar uma dica para vocês, tá? Tem um gap em complemento service. E eu quero... Quem acha ele? Bom, eu acho que o serviço que você está batendo lá, ele não vai retornar o JSON da forma que você está esperando, né? Porque ele não tem os mesmos retornos lá. Ou você criou o serviço lá retornando todos os itens ali. Os LTs, Sim, tem. arquivo e Ele tal. está Ah, tá. retornando. Categoria ID, complemento ID, descrição, preço e ativo. Vai trazer uma lista para gente desses carinhas aí, que é dessa VO nova que a gente criou. Mas tem um gapzinho aqui. Vou tirar esse cara daqui para ele não atrapalhar. Ó. Tem um gapzinho aqui. Quem arrisca? Vamos olhar produto? Acharam? Ó, os dois métodos nossos são idênticos.
Então, o get all, beleza. Bate lá na lista complemento. Traz tudo. Show de bola. Só que o por categoria, na teoria, teria que estar filtrando alguma coisa, né? Teria que estar filtrando uma categoria, né? Ele recebe uma categoria de algum lugar e ele coloca ela aqui para gente. Ou não? Sim, porque senão ele iria trazer todas as categorias e todos os Ele vai produtos, né? trazer todos sempre, né? Agora a pergunta que não quer calar. Não é igual? Se eu não passar um ID de categoria, eu passar, por exemplo, espaço em branco ou passar escrito null, o que me impede de usar o get all filtrando? Como eu faço com o produto? Ao invés de eu ter dois métodos para listar a mesma coisa. Mas aí o nome da função já perde sentido também, né? Porque você está filtrando alguma coisa. Eu acho que é boa prática você De bola. apartar isso daí. Cada coisa, cada Teus um faz códigos uma coisa. separadinhos, né? Sim. Show de bola. E também porque nós não estamos escrevendo tanto código assim que duplicar vai ser o ó, né? Para uma manutenção no futuro, acaba valendo a pena ter esses métodos apartados, certo? Sim. Acho que o lance de duplicar código não é um problema. O lance é você saber quando que pode duplicar ou não, né? É mais ou menos isso daí. O que que vai impactar na manutenção, né? Sim, sim. Sim, porque às vezes você acaba querendo não duplicar, só que a manutenção fica bem mais complicada também, né? Complicado. Tem isso. Nesse caso nosso aqui, a gente está fazendo chamadas para endpoints, vamos dizer assim, né? Então, se existem dois endpoints separados, show de bola. Se só existisse o getAll, eu ia ter que me virar para filtrar com lint ali na unha mesmo. Se não existe endpoint, no tipo, estou usando um negócio público, imagina lá a parte do Open Finance, a gente está usando algo ali do Banco Central. Não tem, eu não posso ligar lá e falar, ô Banco Central, eu preciso que você faça para mim. O cara não vai fazer, entendeu? O Brasil inteiro usa, por que isso é especial? Então, assim, ele pode ir para a lista de sugestões ali, mas se vai fazer um dia ou não, ninguém sabe. Então, o que acontece? Eu me viro com o que existe. Então, se tem os dois endpoints, eu crio um método para cada endpoint, legal? Se não tem, eu me viro com o que tem. O ruim de duplicar código é essa aqui, ó. Quer ver? É tipo isso aqui, o botão. Que nem mais para frente a gente vai ter, né? A gente vai ter o list tile, certo? Com esses complementos. E não vai ter a caixinha nossa lá com a quantidade? Menos e mais para colocar a quantidade? Sim. Esse menos e mais ser duplicado é ruim. Então, ele sendo um idget apartado, que a gente chame ele, beleza. Que daí a manutenção para a gente é mais simples. Como foi feito lá no calculadora de MC, que a gente componentizou quase tudo para poder usar várias vezes, lembra? Que nós fizemos assim para economizar código. Então, o lance de duplicar é raramente serviço e essa partezinha aqui de model a gente tem problema para duplicar. O ruim é quando a gente duplica componente mesmo. Porque daí o cara inventa, nossa, vamos pôr o menos em negrito e pink. Cara, você tem 10 lugares para fazer a mesma alteração.
Aí você esquece sempre de um. E tenha certeza que o que você esqueceu é o que o cliente vai testar. No primeiro Sim. teste que ele vai fazer, né? Aquele que ele vai abrir de cara. É aquele que você esqueceu de mudar para Pink. Beleza? Bom, trazemos então. A gente já está batendo no serviço de complemento, alimentando uma lista com a nossa VO. E agora a gente precisa ter o quê? A lista mesmo de complementos. Vai ser um list tile a princípio. Ó. Aqui a gente vai ter a complemento service. Vou passar o ID depois aqui para ele trazer para mim bonitinho. E vou buildar esse cara. Ó, a princípio, o esqueleto, vocês estão vendo na tela, ó, é o mesmo esqueleto das outras, tá? O init state já vai trazer o filtro. Vai ter o build. Aqui está parado num container porque eu não quero ter nada dentro. A bolinha virando ali enquanto está esperando o servidor retornar. Aqui dentro, o conteúdo de verdade. Cadê o emulador? Desse cara aqui, ó. Ah, o meu já não tá. Desse cara aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um texto, ó. Adicione os complementos. Esse carinha aqui. Adicione os complementos. Uma lista. Vocês querem ID de alguma coisa? Não. Descrição seca. Copo com gelo. R$0. Botãozinho de mais ou menos para aumentar ou diminuir a quantidade? Ou diferente? Acho que o botãozinho de mais e menos é legal. E o botãozinho de mais ou É mais menos, fácil. no estilo do que a gente tinha para aumentar e diminuir o peso lá do MV, Sim, acho que é daquele legal. cálculo do metabolismo ali. Uhum. Tá. Cor? Preto? Azul? Acho que dá para ser os botões em azul com o texto em preto para seguir o padrão ali. Ou texto em branco, talvez. Show, então. Aquele estilo, vamos supor, tem lá 5 complementos. A gente vai fazer aquele gridzinho separado só com risquinho? Ou a gente fica alternando a cor de fundo? Branquinho, um azul bem clarinho. Branquinho, um azul bem clarinho. Eu acho que alternando é um pouco melhor, tá? Porque daí visualmente a pessoa consegue clicar mais fácil, tá? Se você tiver tudo no mesmo padrão branco e tipo com a mesma letra, às vezes a pessoa erra a mira. Aham, então deixa eu marcar aqui a lição de casa, senão eu vou esquecer. Então vamos lá, nós vamos ter então aqui uma list tile seca, sem card, né, gente? Nada de cardzinho para produto, né? Um embaixo do outro, só mudando a cor do fundo, né? Não. Pode ser. Então, o texto com a descrição do produto, que seria o título, né? Então, o título da nossa list tile é a descrição. O subtítulo é o preço. Título, a descrição. Subtítulo, o preço. Na frente, a caixinha de mais ou menos para quantidade. E alternando entre branco e azul clarinho nas linhas pares e ímpares. Fechou? Marquei. Aí nós vamos fazer o quê? Fechou. Uma moldura, tipo uma moldurinha assim, com um cantinho arredondado, escrito observações, uma caixa de texto dentro para o cara escrever o que quiser. Pode ser. Uma caixa de texto, então, no final, as observações
Só isso, uma moldurinha azul e uma caixa de texto. Fechou. Depois disso, seca o botão adicionar, manda pro carrinho. Sim. Sim. Legal. Só dar mais uma sugestão. Claro. Colocar o ícone de carrinho aqui do lado do compartilhar ou no lugar desse 3 pontinhos. Acho que seria legal também. Tá. Vocês querem tirar o compartilhar? O compartilhar Eu eu até acho que seja uma boa deixar. Agora os 3 pontinhos eu acho que poderia remover. Concordo com o Raul. Esses 3 pontinhos tem o que dentro? Desculpa perguntar. Nada. Nesse momento nada, ele tava ali só visualmente mesmo. Então tirar, né? Eu não vejo por que ter os 3 pontinhos se você não tem opções. O compartilhar eu acho que é até legal se deixar, porque imagina o seguinte, sei lá, se bem que... Não, Se isso estiver na mesa, é legal. Se isso não estiver na mesa, eu não vejo razão. É isso que eu tava pensando também. Porque às vezes, sei lá, você tem uma mesa muito grande, aí você fala, ó, pessoal, a gente tá pensando em escolher isso aqui. Manda num grupo do WhatsApp seu ali alguma coisa, todo mundo vê, ah, beleza, gostei. Uma coisa assim, imagino isso. Seria basicamente isso daí, compartilhar algum prato. Tipo, sei lá, o cara tem uma... Pensa naquele bife com ovo lá, picanha a cavalo. Sim. Aí você quer mandar aquela página exatamente, dar um print naquela tela e mandar para alguém no WhatsApp seu. Mas isso se for o seu celular, né? Que Não, tipo, mas se tiver na mão do garçom, não tem... mas aí até você pode falar, por exemplo, você chega no garçom e fala assim, viu, eu pedi essa picanha aqui com uma cebolada, sei lá, manda ela para mim no meu WhatsApp porque eu quero guardar para lembrar o que eu pedi, porque ela é muito boa, eu quero pedir de novo, quero indicar para uns amigos meus, alguma coisa assim. Pô, pode ser. Mas sabe uma coisa interessante? Que o aplicativo do jeito que tá, ele também serve para se você estiver em casa. Porque se você finaliza ele, ele já vai direto. Em teoria, ele já iria direto lá pro Você só teria que fazer cara um passo fazer. extra, né, de checkout. Você teria que ter um É, passo só para, tipo, cadastrar um endereço, alguma coisa do gênero. A gente sim, pode sim. ter, e aí esse passo, ele pode ser antes ou depois também. Ele pode ser na hora de confirmar o carrinho. Porque tem uns Sim. sites, eu estava vendo uns sites de pedidos, até aqui em Jaú tem um desses daí para negócio de sorvete. É um site bem simples dos caras que você usa. Não tem cadastro no negócio. Você preenche, você navega por todo um appzinho assim, um sitezinho assim de pedido. Aí no final, você escreve o seu nome, escreve o seu endereço e o seu telefone. Ele pede para você confirmar umas 2, 3 vezes isso daí. E a hora que você clica em enviar pedido, vai para o WhatsApp do cara. Ele monta uma mensagem de WhatsApp e joga pro tipo lá para a sorveteria. O seu pedido inteirinho e os dados da entrega embaixo. Que eu vi no restaurante foi o seguinte: quando você chegava na parte de enviar o pedido, ele falava assim, no restaurante ou delivery. Aí você escolhia. Você escolhe no restaurante, ele fala, por favor, coloque o número da mesa. Ela Show. se encontra em tal lugar. Davam lá, tá? Você colocava delivery, ele pedia os dados cadastrais e endereço para ele salvar no dispositivo para na próxima vez ele fazer o auto preencher. Pô, gostei desse jeito aí. O que vocês acharam? Acho uma Bacana. ótima ideia. Aí, esses 3 pontinhos faria sentido, por exemplo, se a gente quisesse adicionar um favoritar, porque daí a gente jogava o compartilhar e o favoritar dentro desses 3 pontinhos, e aí ficaria o ícone de carrinho no lugar do compartilhar e o favoritar e o compartilhar dentro do Mas, menuzinho ali, né? assim, menuzinho eu só vejo se você tiver mais de 3 opções que você quer deixar assim como opcionais, tá? Como é Não, só, você tá falando em 2, troca os 3 pontinhos pela estrelinha do favoritar, tá? Se ele foi marcado como favorito, ela fica preenchida. Se não, o ícone dela é vazado.
Então, mas aqui o que acontece? Nesse jeito iria ficar 3 ícones. Ia ficar o carrinho, o Não, compartilhar tira o e a estrelinha. ponto. Tira os 3 pontinhos. Então, No mas aí lugar iria ficar. Mas a aí es- iria ficar de qualquer jeito 3 ícones. Não, Porque porque a aí. estrela seria tipo 2 estados. Ela seria um botão com estado tipo Boolean, tá? Não, o Rafa, o que ele está querendo dizer é que ia ficar o símbolo do carrinho ali em cima, o botão de favorito e o botão de compartilhar. Então são 3. Ah, tem que ter o E carrinho esse aí. menuzinho, ele é um menuzinho para coisas poucas mesmo. Não necessariamente mais que 3. Entendeu? Tem que ser, tipo, 2 itens também funciona nesse carinha Bom, aí. vocês quem sabem. Tá. Eu acho que poderia deixar em cima, mesmo que fique 3 itens e, tipo, não é como se eu fosse comer tanto espaço do celular da tela do celular que não coubesse. Só lembrando vocês que, por exemplo, ó, eu estou aqui no Coca-Cola. Se eu clicar no botão carrinho daqui para ele listar o carrinho, antes de adicionar a Coca-Cola, já era a Coca-Cola que eu abri na tela, hein? Que a gente não está salvando nada, lembra? A gente não usa banco de dados aqui. Até a gente não clicar aqui embaixo em adicionar o carrinho, ela não foi para a memória compartilhada do celular, para o cache. Então, Hum, se eu clicar no carrinho aqui, perdi a informação, porque ele vai. A hora que ele jogar, abrir o carrinho para listar o que já existe na compartilhada, eu não tenho, a não ser que eu consiga voltar a tela aqui por sorte e manter o cache dela. Apesar que vai Então, ter só também quantidade de complemento de observação. Isso pode ser ruim caso o usuário for selecionar algum item que tem vários complementos, aí ele preencheu um monte de coisa Exato, lá, ele clicou no botão, aí ele perde tudo. ele Aí perde pode se tudo. incomodar. aí no caso teria que trabalhar com o estado mesmo, de salvar o estado do componente. Que nem tem, tipo, no Redux lá do React Native. Aí eu não sei como é que é no Flutter, não lembro. Então, a gente tem que armazenar, porque assim, o componente a gente consegue armazenar, o problema são os dados. Porque a gente não salva, a gente não recupera. A gente, tipo, conta com a sorte do estado estar completo. Porque mesmo no. Porque daí a gente não está usando nada de gerenciador, né? A gente não está usando nem o MobX, nem Aí teria que usar, nem né? o próprio Redux. Porque o Flutter também trabalha com Redux, tá? Ah, legal. Então a gente teria que salvar. Aqui a gente está usando basicamente Shared. Uhum. Mas, É, bom, aí, vamos fazer do jeito que vocês falaram, então. Vamos pôr mais um ícone do carrinho aqui e a gente vê como fica. Se ficar bacana, a gente deixa, senão a gente vai pensando no que a gente vai fazer. Durante essa. Porque agora está acabando. A gente vai fazer o carrinho. Essa semana a gente termina esse carinha com tranquilidade. Dá para a gente fazer até uma telinha de retaguarda lá, que é para o cara que está recebendo uma telinha web, né? Para o caixa ali, que está recebendo os pedidinhos. legal. Aí a gente vai vendo. Se ficou bacana, a gente deixa. O que não ficou bacana, a gente tira. E depois vocês também podem implementar o código toda hora aí. Vai personalizando ele. Ó, eu tive uma ideia, não sei se vai ser tão conveniente, mas, tipo assim, na nossa tela padrão ali na nossa home, beleza, clicar no carrinho e mostrar a tela do carrinho. Agora, na tela de detalhes, quando a gente clicar ali, para a gente não perder o estado do que a gente tem, a gente pode exibir só um pop-up com, sei lá, meio que um resumo do que está no carrinho, só, tipo, sei lá, os itens, e não a quantidade de cada um, ou os complementos de cada um, só falar, tipo, a Coca-Cola você tem um, picanha você tem 2, acabou, não tem complemento nem nada, passa um modalzinho um pouquinho mais simples, para não perder o estado que está na tela anterior. Eu não Tá? sei se funciona isso, mas enfim. Podemos pensar no modal também. No modal, ele está os itens do carrinho no modal. Ô, Giovanni, essa parte de Redux a gente não vai ver, não, né? Ou vai? Cara, a gente vai ver mais o MobX. Ah, beleza. MobX É, que a porque gente. daí Mobiac? quando chegar nesse cara, aí dá pra gente implementar, né? Dá pra voltar nesse app aí e colocar ele no carrinho. Dá. Nossa, aí dá pra gente fazer um show. O MobX, se não me falha a memória, a gente vai usar ele
eu deixei pronto ele para a gente usar começar a usar aquele do CEP, que era o mais simples que a gente tinha, né? Lembra, o primeiro que a gente fez de API foi consulta CEP. Se eu não me engano, o primeiro MobX que a gente faz é justamente consultando o CEP. A gente usa o Block, na verdade a gente tem que usar Block e depois usar o MobX. São mais dois caras para gerenciamento aí. Que não são difíceis de trabalhar, mas são bacaninhas para a gente mexer. Nossa, então pode fazer eu tenho isso. que ir, Pode... gente. Até mais. Valeu, obrigadão. Eu Então também. pode fazer. Deixa Acho que eu já tá. parar de gravar aqui. Espera aí que a gente já continua. Gravar. Parou.